Estamos de volta com Política Cruzada. Hoje a gente está falando sobre os malefícios do cigarro. No primeiro bloco a gente falou sobre as consequências de quem fuma, o que leva a fumar. O Marciano contou o caso dele. E só lembrando, é um mal que mata no Brasil, pelo menos os dados do ano passado, registrados pelo INCA, o Instituto do Câncer, 156 mortes provocadas pelo cigarro. Doutor, no bloco passado o Marciano falava dessa questão, a gente até abordou a memória, né, da dependência de quem fumou muito tempo, se expõe num ambiente e aí bate às vezes um desejo, uma vontade muito grande de acender um cigarro. No caso ele até citou sonhar com isso anos depois de ter deixado. É comum? O que o senhor costuma ouvir no consultório? É extremamente comum e às vezes no processo de parar de fumar, o paciente conta que fumou e que acordou e que ficou com dor na consciência, até que ele entendeu que ele não tinha fumado, que ele tinha sonhado, né? Isso depois traz um certo alívio para ele, né? Que ele está fazendo um esforço tão grande, aí se vê fumando no sonho. Então isso é muito comum, principalmente no processo de parar de fumar. E ao longo do tempo, você nunca vai esquecer uma substância que te dava prazer, né? E o que ele falou é isso mesmo. Se ele hoje, depois de 27 anos que ele não parou de fumar, se ele fumar um cigarro, a probabilidade de ele voltar a fumar mais do que ele fumava, mais os 2 maços que ele fumava por último, é gigantesca, né? Com um cigarro apenas. Então, a dependência é para sempre e a luta da cessação do tabagismo não acaba quando parou de fumar, mas ela é diária, constante e definitiva. Se a gente pudesse quantificar das pessoas que deixaram de fumar, que o senhor atendeu, ou que procuraram o senhor no consultório, vamos pegar por assim, porque o dado fica mais real, mais verdadeiro, das pessoas que procuram o senhor conseguiria quantificar em termos percentuais aqueles que conseguiram deixar, aqueles que deixaram, mas voltaram, e aqueles que tentaram o tratamento todo, mas a vontade não foi suficiente? O percentual é o seguinte, vou pegar o dado lá do Previfumo, que é um centro de tabagismo lá da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, né? Em torno de 80% dos pacientes que são cadastrados nos grupos de cessação de tabagismo, eles param de fumar durante os grupos. Porém, só 30% a 40% de todos os pacientes que entraram permanecem sem fumar depois de 1 ano. Então, pela Organização Mundial de Saúde, para falar com uma paciente é ex-tabagista, ela precisa ficar sem fumar por 1 ano. Então, em torno de 30% a 40% dos pacientes apenas depois de 1 ano ficam sem fumar. Esse é o dado que a gente tem, não só nacional, mas mundial. Se pegar os grandes trabalhos com medicamentos e sem medicamentos, esse é o dado que você vai encontrar. Então, somente 40% do universo. Vamos pensar que 100 começaram. Conclui o tratamento, desses só de 30% a 40% permanecem sem usar o cigarro. Depois o restante volta. O restante volta. E quando volta é o que o senhor acabou de dizer, né? Volta com uma dependência ainda maior. Ainda maior, volta a fumar a quantidade igual ou maior que fumava o tempo que for para trás. Agora, no consultório o senhor ouve muitos relatos. Eu deixei de fumar, mas eu estou sentindo muita dor de cabeça, estou sentindo ânsia, ansiedade, estou perdendo o sono. Tem condições de ajudar esse paciente? Tem. Medicação para ele, ou às vezes uma conversa, uma terapia, não sei qual. Há a possibilidade de ajudar esse paciente? Só para a gente entender, a nicotina, que é a droga que causa dependência, as outras milhares de substâncias servem para dar problema, mas a que causa dependência é a nicotina. Toda vez que ela é liberada, rapidamente ela libera uma substância dentro do sistema nervoso central que dá prazer. Então o paciente fuma, tem prazer, fuma e tem prazer. Todo ser humano gosta de ter prazer. E o cérebro vai fazer de tudo, ou para o paciente não parar de fumar, ou para, se ele parar, ele voltar a fumar. Porque ele gosta de sentir prazer. E esse prazer, ele acaba rápido. São poucos minutos, já foi essa sensação. Então ele quer fumar de novo para ter mais prazer e cada vez mais para ter mais prazer. Por isso que o paciente vai aumentando o consumo, até 2 carteiras quantidade. por dia. Até 2. Tem paciente que já fumou até 5 carteiras por dia. Nossa, né? 20 cigarros vezes 5, 100 cigarros por dia. Praticamente acendia um no outro. Então, ele vai causar 3 tipos de dependência. A primeira é esse que você falou, que chama dependência físico-química, que é aquela que vai, quando o paciente fica sem fumar, ele vai sentir alguns sintomas desagradáveis. Esse conjunto de sintomas a gente chama de síndrome de abstinência, que vale para qualquer tipo de droga, mas quais são os sintomas da síndrome de abstinência da nicotina, do cigarro? É isso que você falou, irritabilidade, dor de cabeça, mal-estar, insônia, sonolência, vontade de matar alguém, ansiedade, né? Só que esses sintomas, eles acabam depois de 4 a 6 semanas.
Então, depois de 4 a 6 semanas, essa dependência físico-química termina. Então, esses sintomas o paciente não sente mais. E para esses sintomas, nós temos vários medicamentos, né? Os nicotínicos, que a gente fala, que são derivados da nicotina, adesivo, goma, pastilho, e os não nicotínicos, alguns antidepressivos, alguns antagonistas dos receptores da nicotina, mas existem vários medicamentos no mercado. Então, o remédio funciona por um tempo específico, pequeno, de 3, às vezes até 6 meses, para combater essa dependência físico-química. Já houve necessidade de o senhor indicar, por exemplo, um acompanhamento psicológico para... Com certeza. Muitos pacientes, eles têm outras doenças, além, porque a dependência da nicotina hoje é uma doença, né? Não é nem um hábito de vida, é uma doença. Eles têm outras doenças, eles têm depressão, eles têm ansiedade, eles têm asma, eles têm DPOC, eles têm problema no coração. E para aqueles pacientes que têm um componente depressivo e ou ansioso, um acompanhamento com psiquiatra, com psicólogo é fundamental para o sucesso, tá? Do tratamento, com certeza. Só para eu entender, DPOC, traduz para mim. DPOC é doença pulmonar obstrutivo crônica, que é a doença causada pelo cigarro, que é o popular enfisema pulmonar. Tá certo. Marciano, conta para mim, dessas questões todas que nós relacionamos aqui, você chegou a sentir ansiedade, perdeu sono, você emagreceu, você engordou? O que, nesse período que você passou deixando a dependência, você saindo, né, saindo dela, o que você sentiu? Se houve vamos dizer assim, alguma mudança no seu comportamento? Rick, a ansiedade ela é inevitável, né? Até mesmo pela questão do hábito, né? E por ser, na minha época, um vício permitido, né? Então, assim, como ele era muito frequente, já a qualquer instante você mete a mão no bolso, tira o cigarro e acende, né? Quando você vai perdendo essa conexão, gera essa ansiedade. O que eu fiz a bem da verdade, né, foi tomar uma decisão que eu sabia quais eram as consequências que eu tinha para o meu pulmão, especificamente por causa da bronquite, e eu resolvi praticar esporte. Eu comprei um bom par de tênis e comecei a correr, comecei a fazer as minhas caminhadas, né? Acredito que eu não tenha engordado por conta dessa compensação da atividade física, porque de fato o paladar melhora muito. Então, a forma de você se alimentar muda radicalmente. Os alimentos que você não tinha apreço por eles, você acaba agradando mais daquilo e a tendência é de você comer mais, né? Então, eu acredito que eu não criei grande massa de gordura, né, especificamente por conta da atividade física. E consegui, eu acredito, compensar a ansiedade da ausência do cigarro com a prática do esporte. Não sei se o doutor pode confirmar isso, mas eu acredito que na atividade física são liberadas algumas químicas no nosso corpo que compensa isso. Então, a endorfina é a mais citada, né? Então, no meio da atividade física, na hora que ela libera, a gente acaba virando meio que super-herói. A gente aumenta a intensidade da corrida, vai mudando, o metabolismo é outro. Então, assim, isso, acredito, me ajudou a compensar a ansiedade pela ausência da nicotina. É isso mesmo, doutor? É uma forma também de compensar isso? Fantástico. Porque essa é uma grande preocupação do paciente que está querendo parar de fumar é o ganho de peso, né? E ele pode, e muito provavelmente acontece, por 2 motivos principais. O primeiro deles é que a nicotina, de uma certa maneira, ela aumenta o metabolismo do organismo. Tá? Mas o motivo principal é que, lembra-se que ele fumava, colocava o cigarro na boca para fumar. Quando ele para de fumar, o cérebro fala assim para ele: pelo amor de Deus, põe alguma coisa na boca para me dar prazer. Como ele não está fumando mais, o que ele vai fazer? Ele vai comer. Porque a comida, principalmente o doce, ele também libera substâncias muito parecidas com a questão do cigarro. Então ele come mais. Então ele vai abrir a geladeira, tem um pudim, ele come o pudim inteiro e vai ser o melhor pudim que ele já comeu na vida. Por quê? Porque tem essa compulsão alimentar, o cheiro e o gosto dos alimentos melhoram de forma muito rápida e muito fantástica. Então ele fumou por 14 anos, ele não sentia de uma forma 100% o cheiro nem o gosto dos alimentos. Então, as coisas ficam mais gostosas e muito rápido. Então, esses são os 2 motivos. Mas existe uma estratégia para ajudar nesse sentido. A prática de exercício físico é fundamental, que, como ele falou, libera endorfinas, que vai dar uma sensação de prazer, que é um pouco mais branda, mas ela é prolongada. Então, ela acaba, com certeza, compensando a questão da necessidade da nicotina. E uma outra maneira, uma outra estratégia muito importante
eu ter o kit de sobrevivência nas minhas mãos. O que é isso? É ter sempre alguma coisa para colocar na boca nesses momentos de vontade. Então, o que a gente orienta? Garrafinha de água gelada. Então, toda vez que tiver vontade, grandes goles de água gelada. Eu vou acabar trocando um hábito ruim, fumar, por um excelente, tomar água. E outras coisas. Então, balinha e chiclete, diet, que eu não engordo, nem tem cárie, né? Cravinho da Índia, gengibre, qualquer coisa. Eu preciso ter alguma coisa para sempre colocar na boca nesses momentos que ajuda muito e diminui a quantidade de comida que eu como. Na reportagem exibida pelo Jornal Paranaíba na semana que passou, nós ouvimos duas pessoas. Uma mãe que voltou para o vício, já tinha parado muito tempo no nascimento do filho dela, então ela parou de fumar, mas quando o filho faleceu, ela sentiu uma depressão muito grande e voltou a fumar e desde então estava fumando 2 carteiras por dia. Estava tentando sair, mas não conseguia. E uma outra senhora de 68 anos, que fumou a vida inteira, desde os 10, tentou parar 3 vezes e não conseguiu, já tinha retirado um câncer de mama, estava voltando para uma consulta no Hospital do Câncer aqui de Uberlândia, mas dizia assim que era difícil para ela não conseguia deixar o vício. Algumas pessoas chegam a dizer o seguinte, fumei a vida inteira, parar de fumar agora não vai adiantar, não vai melhorar nada. Não é bem assim, né? Porque, pelo que eu li e o senhor me contou, 20 minutos depois de tomar a decisão e não colocar mais nem o cigarro na boca, começa a se perceber uma melhora gradativa, hora após hora, dia após dia. Com certeza. Isso que você falou é fantástico. Não existe idade, a partir de 80, 70, 90 anos eu não vou orientar ninguém a parar de fumar, mas eu sou totalmente contrário a essa ideia. E, como você falou, o benefício é muito rápido e fantástico. Em poucos dias, em poucas horas, você já tem alguns benefícios de dados vitais, né? Frequência do coração, pressão arterial. Em poucos dias, você já tem redução do risco de ter infarto, neoplasia, derrame, né? A chance de você ter outras complicações, para quem tem doença respiratória, ela melhora muito rápido. Então, para quem tem asma, para quem tem o DPLC, um enfisema, a chance de ter crises, né, que levam à internação, ou aumenta a mortalidade é muito grande. Então, o benefício é gigantesco em qualquer momento, em qualquer cenário, em qualquer idade. A gente sempre tem que ter como objetivo o paciente parar de fumar. As políticas públicas do Brasil, Marciano, conforme ele já contou para a gente, ele não precisou recorrer, graças a Deus, né, a um serviço que pudesse, que faz o tratamento de quem tem um problema em decorrência do cigarro. Vamos falar do câncer de pulmão e depois você me fala dos outros que têm ligações. Aqui no Brasil, em especial em Uberlândia, o tratamento é rápido, a detecção desse problema é rápido a ponto de oferecer um tratamento que traga resolução para quem tem um câncer de pulmão, por exemplo? Isso é um problema complexo. Nós temos 2 cenários. O primeiro é que o câncer de pulmão, o reconhecimento do câncer de pulmão, ele é muito difícil. Por quê? Porque é um tumor silencioso que quando ele começa a dar sintoma, principalmente tosse, falta de ar, geralmente esse tumor já está bem avançado. Tá? Então existe uma dificuldade, uma demora de eu fazer o diagnóstico. Uma vez eu tendo o diagnóstico, que é feito através de uma biópsia, eu retiro um fragmento, tem várias estratégias para fazer isso, que eu confirmei o diagnóstico, esse paciente foi matriculado no Hospital de Câncer, daí para frente o tratamento é semelhante a qualquer lugar do Brasil, muito bem feito, com os medicamentos que existem, melhores no mundo inteiro, são feitos para os pacientes. E o resultado desse tratamento é bom? Pode-se dizer que uma pessoa vai se curar de um câncer e não tem risco de ele morrer? Infelizmente, o câncer de pulmão não. Como eu falei, assim, depois de 5 anos, mais de 80% dos pacientes faleceram por causa do câncer de pulmão. Por quê? Porque a grande maioria, em torno de 60%, 70%, já estão em estágios muito avançados, em que nós não temos, às vezes, nem perspectiva de conversar sobre cura, e sim sobre a questão de paliatividade, tratamento. Garantir um pouquinho mais de vida para eles. Só. Nesse caso específico, hoje nós temos um programa que é considerado modelo, chamado Programa Saúde da Família, em que tem os agentes de saúde que visitam as residências, que conversam com as pessoas. O Uberlândia tem uma cobertura considerada razoável. É possível, já conforme o senhor acabou de dizer, que as pessoas só procuram o serviço quando já estão com um problema instalado? É possível que se faça uma prevenção, que se saiba, que se faça essa pessoa procurar um serviço, procurar um médico, fazer uma consulta? É possível? Funciona? A estratégia de saúde da família é muito importante, né? Como você falou, eu tenho vários agentes comunitários, em Uberlândia, em torno de 350, pouco mais de 350, praticamente toda a área de Uberlândia, que consegue ir na casa frequentemente dos pacientes e fazer essa busca ativa por sintomas, né?
Especificamente na questão do câncer de pulmão, o mundo inteiro vem procurando estratégias de fazer um screening, né, vamos dizer assim, fazer um diagnóstico precoce, né? As estratégias são muito ruins ainda, né? O que mais deu efeito é fazer uma tomografia com baixo nível de radiação em pacientes que têm mais de 50 anos ou que foram ou são grandes fumantes. Então, nesses grupos de pacientes, eu fazer uma tomografia que a gente chama de baixa voltagem por 3 anos consecutivos, mostrou que eu consigo mudar a curva de sobrevida lá dentro. Eu consigo detectar mais doentes, consigo tratar mais precocemente e meus resultados melhoram. Em qualquer outro cenário, a estratégia para eu buscar esses casos novos, ela é muito complexa, mas à medida que o paciente tem sintoma, eu tenho que direcionar ele para um médico para que faça a investigação adequada para chegar no diagnóstico. Vamos lá, doutor. Se eu tenho condições de pagar pelo exame, é possível que ele saia mais rápido. Tranquilo. É possível que ele saia mais rápido. E quando eu não tenho condições? Hoje o SUS, se eu pegar as UAS, se eu pegar os postos de saúde um pouco mais equipados como as UBSs, é possível que eu consiga marcar esse exame em quanto tempo, doutor? O senhor tem ideia? Eu não tenho muita ideia, mas vai demorar alguns meses. E essa demora não vai implicar ainda mais numa situação... Com certeza, com certeza. Cada semana que eu atraso no diagnóstico no tratamento, eu vou piorar o prognóstico dos pacientes, com certeza. Nós estamos falando de um tipo de câncer, né? Tem N outros centenas associados, outros, né? Que isso é muito complexo, complicado na atual estrutura que a gente tem, né? Existem algumas coisas muito interessantes caminhando, mas infelizmente ainda falta, a gente precisa melhorar nessa agilidade desse diagnóstico. Nesse caso específico, já que o senhor tocou no ponto, que outros cânceres, tipos de cânceres estariam ligados ao câncer, ao uso do cigarro? Vários, né? Então, câncer de boca, de garganta, câncer de tireoide, câncer de trato urinário, rim, bexiga, próstata, mama, útero, e, entre outros, intestino, a maioria dos tipos de câncer, eles têm um dos fatores de risco importantes, o tabagismo. Alguns mais importantes, então pulmão, boca, garganta, são mais importantes o nexo causal entre tabagismo, mas todos os outros também são, de uma certa maneira, o tabagismo contribui para a sua formação. Tá certo. Nosso tempo está acabando, mas eu ainda vou pegar 2 depoimentos aqui. Marciano, se você pudesse dar um recado, e você pode fazer isso agora, o que você diria para quem está em casa, é fumante, tem vontade de deixar, mas passa por diversas dificuldades? Da sua experiência, o que você pode dizer para essa pessoa? Bom, em primeiro instante, dê um presente para si mesmo, dê um presente para a sua família. Quando eu tomei essa decisão há 27 anos atrás, foi exatamente no dia que a minha filha mais nova completou 1 ano. Então, eu comecei a tomar a decisão quando a mais velha nasceu e 2 anos depois eu eliminei de vez essa possibilidade de retomar o hábito do cigarro. Então, eu digo que possa ser isso, um presente para si e para as pessoas que estão à sua volta. Com certeza, o seu convívio vai melhorar e muito. Tá certo. Doutor, o recado para quem está em casa, principalmente para quem é fumante e ele precisa prestar atenção nas pequenas coisas para saber se ele já está desenvolvendo alguma doença. O que o senhor pode dar para ele para a gente poder encerrar? Então, primeira coisa, se você fuma, você tem que parar de fumar. Então, busque alguma motivação, busque uma filha que vai nascer, uma filha que nasceu, alguém que passou no vestibular. E se você tem dificuldade, e você tem vontade de parar, busca uma ajuda profissional. Hoje nós temos 19 grupos descentralizados relacionados com o Programa de Saúde da Família Uberlândia que conseguem te ajudar tanto com suporte psicológico, nutricional, médico, fornece medicamentos. Então é possível, existe essa possibilidade no cenário de Uberlândia a gente fazer. Então, e se você tem algum sintoma, tipo tosse, cansaço, chiado, falta de ar, procure imediatamente o médico para que a gente possa fazer um diagnóstico correto, o mais rápido possível, para a gente conseguir te ajudar. Esse é o espaço reservado para a gente discutir esses assuntos. É a função do Política Cruzada, discutir políticas públicas, não somente a partidária, mas principalmente as políticas públicas. E a gente está discutindo isso há poucos dias das eleições de primeiro turno, porque também é uma questão que você, eleitor, precisa observar no seu dia a dia. Está ligada à saúde. E a saúde hoje vou dizer que é o principal problema pelo qual o Brasil passa, os estados e cidades como Uberlândia, onde o recurso destinado não é suficiente para abarcar todos os problemas, atender, resolver tudo. Então nós precisamos de pessoas comprometidas com essas questões. Então,
programa de hoje foi dedicado para você que quer deixar de fumar e também está pensando no futuro do seu país. Pense nisso, é importante. A gente se encontra domingo que vem com mais um assunto ligado ao seu dia a dia, à sua rotina. Até lá, tchau!